mente como uma transparência. Quando transcendemos o pensamento, alcançamos aquela consciência que é uma atitude de escuta, a mente incondicionada. Em seu estado puro incondicionado, não é um instrumento nem para o bem e nem para o mal. É um instrumento somente para o espírito. E, como tal, será um instrumento para revelar a harmonia. Onde havia doença, haverá saúde. Onde estava o medo da morte, haverá vida. Onde houver possibilidade de acidente, haverá harmonia, segurança e proteção. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre uma atitude de escuta que transcende o pensamento. Dentro desse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a meditação? Ô Gilson, aquilo que geralmente as pessoas chamam de meditação, de uma forma geral, as pessoas compreendem essa questão da meditação como um exercício, como uma prática, como algo que alguém realiza. Assim, a ideia é se assentar e, através de um método, de uma técnica, silenciar a mente. Então é possível que, a partir de uma prática, você consiga isso. Então você consegue um certo silêncio interno. Porque a ideia é, a partir desse silêncio, ter um encontro com a verdade, ter um encontro com Deus. Portanto, a primeira coisa aqui é esse fato simples de que as pessoas olham para a meditação como um método, como um sistema, como uma técnica, para ter esse encontro. Aqui nós temos colocado para você a beleza real desta ciência, que é a ciência de ser, que é meditação. E meditação não é isso. A meditação é esse encontro com a realidade divina. Mas não é alguém tendo esse encontro. Não é alguém, por uma técnica ou prática, realizando isso. Isso porque, Gilson, a presença desse encontro, a verdade desse encontro, nele não existe esse eu. Não é a pessoa tendo o encontro. Todo movimento para realizar é sempre a partir desse eu. A realidade desse ser, a verdade, quando ela se revela, o eu não está. Não existe alguém presente para esse encontro. A ciência da verdade é a compreensão daquilo que aqui está presente, que não é o eu. Essa compreensão da verdade é a visão da realidade presente, que não é o eu. Portanto, o que é meditação? Meditação é ciência de que a vida como ela está acontecendo, nela não há uma entidade presente se separando da vida como ela acontece.
Portanto, não se trata de uma técnica ou prática para alguém realizar. A verdade da meditação é a presença da vida nesse instante, neste momento. Quando há o descarte deste eu, não é alguém realizando a meditação, é a presença da meditação exatamente quando o eu não está, precisamente quando não há alguém. Esse contato com a vida, na vida, é meditação. Em alguns momentos na vida, você tem o contato com a realidade. Esse contato, quando ela se mostra, psicologicamente, esse sentido do eu não está. Portanto, o seu real contato com a meditação é o contato com a vida, sem o eu. Você não precisa estar sentado em um determinado lugar, com os olhos fechados, repetindo um mantra, ou procurando afastar os pensamentos, ou nessa busca desse silêncio. Tudo que você precisa é ficar ciente de suas reações, de como elas acontecem. Quando você fica ciente das reações, sem colocar uma identidade presente nesse movimento interno de acontecimentos, que são os pensamentos, as sensações. Quando você está tendo sentimentos, assim como pensamentos ou emoções, ficar ciente desse elemento presente, que se ocupa com isso. Quando você toma ciência desse elemento, quando você não coloca essa identidade nessa experiência, a presença da meditação se revela. Ô Gilson, a presença da meditação é a realidade aqui, neste momento. A realidade da vida como ela é, como ela acontece. É quando nós colocamos uma identidade presente. Essa identidade, ela surge em razão desse movimento interno de memórias, de representações mentais. Nós carregamos em nós o sentido de um experimentador presente, de um pensador presente, de um observador aqui. E ele está constantemente se envolvendo com a experiência. Esse envolvimento com a experiência é o posicionamento de alguém neste instante. A presença da meditação, aquilo que eu tenho chamado de real meditação, é a percepção sem o percebedor. É a experiência sem o experimentador. Quando um pensamento está presente, ele é apenas um pensamento. Quando colocamos uma identidade para lidar com o pensamento, surge esse pensador. Esse sentimento de ser alguém pensando, essa sensação que você tem, é a presença do pensador. É assim que estamos nos movendo na vida, a partir desse eu, desta pessoa. O contato com a vida sem esta pessoa, sem este eu, é a presença da meditação. Portanto, meditação não é estar sentado em um determinado lugar, com os olhos fechados,
trabalhando a respiração, procurando afastar os pensamentos. A presença da meditação é a ciência desse instante. Não importa o que esteja se mostrando aqui, quando temos a ciência deste momento, sem interferir com aquilo que aqui se mostra, com aquilo que aqui se apresenta. Neste momento, estamos num direto contato com a vida, como ela acontece. E a presença desse pensador não está, desse experimentador não aparece, desse observador que se separa deste momento não surge. Será possível trazermos para este momento, enquanto você conversa com alguém, enquanto você janta ou almoça, ou faz um lanche? Será possível trazer para esse momento esta percepção, sem esse elemento que percebe? Um contato de percepção clara, sem uma separação entre você e esse instante, entre você e o jantar e o almoço. Observe que, em geral, todo o nosso modelo de ser alguém é um modelo centrado em uma identidade que se separa da experiência, que se separa do instante. O nosso trabalho juntos aqui consiste em aprendermos a olhar diretamente para toda e qualquer reação interna ou acontecimento externo, sem colocarmos uma identidade para se separar, para intervir, para interagir com esse instante. Porque essa entidade é uma ficção criada pelo pensamento. Nós não sabemos sentir, pensar e agir, porque estamos constantemente colocando a ilusão dessa identidade presente. Quando isso ocorre, e isso acontece muitas vezes, na verdade, desde pequenos estamos vivendo assim. Nós sustentamos, assim, a separação entre a realidade do momento e esse eu. Esse princípio de separação é o princípio da dualidade. É por isso que há uma insatisfação presente em cada um de nós. Temos a vida como ela acontece. E temos esse sentido do eu presente, que é o elemento que se separa nesta insatisfação, na não compreensão do momento, na não compreensão da vida. Esse é o eu, esse é o ego. Esta é a pessoa que nós somos. Na realidade, é a pessoa que acreditamos ser, em razão da qualidade de pensamento que temos. Então nós vivemos alienados da vida, afastados da vida. Estamos centrados como alguém presente, olhando a partir deste centro. Este olhar é equivocado. É a forma complicada de lidar com a situação, porque é a partir desta complexidade mental, desse modelo de repetição que temos desde pequenos. Essa repetição é esse condicionamento, é essa forma de pensar, de sentir e de agir.
Portanto, o que é meditação? A meditação é esta ciência de ser sem o eu. É a presença da realidade sem este mim, que é exatamente o meditador. Quando temos a presença da meditação, nós temos a presença desta compreensão de nós mesmos. E isso é o fim desse modelo de pessoa, de ego-identidade. Portanto, é algo diferente do que as pessoas imaginam e praticam. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, minha cabeça não para. É um barulho o dia todo que me deixa exausto. Como lidar com os pensamentos? Então, repare, você nos fala de um barulho interno, um barulho dentro da cabeça. Esse barulho interno, para quem ele acontece? Essa ideia de alguém presente ouvindo esse barulho, que quer silenciar o pensamento, que quer aprender a lidar com o pensamento. Quem é esta entidade? Quem é esta pessoa? Quem é o eu? A presença desse espaço interno de silêncio é a própria presença do silêncio. Não é o silêncio para alguém, não é o silêncio para o eu. Observe que, em geral, o nosso pensamento é exatamente esse. Nós queremos aprender a lidar com o pensamento. Quem é o elemento presente para lidar com o pensamento? É a compreensão do movimento do pensamento. Essa compreensão é o olhar para esse movimento, sem rejeitar esse movimento, sem concordar com ele, sem se envolver com ele. Então, um espaço real se abre de silêncio. Uma vez que todo esse movimento é uma resposta de condicionamento psicológico que ocorre em razão de uma desatenção presente em cada um de nós. Ou seja, essa agitação interna, aquilo que você chama de barulho, ocorre nesta desatenção. Quando colocamos esta atenção para esse movimento, esse espaço surge e o silêncio se mostra. Então não há mais barulho. Todo esse movimento de agitação do pensamento, ele vem sendo reforçado por cada um de nós. Nesta desatenção, nós não sabemos olhar para as nossas reações, ficar ciente de como a mente acontece, de como ela funciona. Essa qualidade de olhar sem interferir, que rompe com esse padrão, que põe fim a esta continuidade de movimento. Aquilo que de fato nós precisamos para lidar com o pensamento é a ciência de que não existe alguém, este mim, este eu, para lidar com pensamentos. O pensamento em você é uma aparição da memória, apenas uma reação a um dado estímulo ou desafio. É uma reação que surge do passado. É uma reação que surge da memória. Não há nenhum problema com esta reação,
com este aparecimento do pensamento. O problema surge quando colocamos uma identidade presente, que é a presença desse eu, desse pensador. Em um certo nível, o pensamento é necessário, como uma memória, como uma recordação. Mas é quando colocamos alguém presente se ocupando psicologicamente com esse movimento que colocamos este eu, que se perturba com o pensamento. Então, essa qualidade de pensamento que nos perturba é o pensamento psicológico, que está dando identidade a esse eu, a este mim. Aqui o nosso trabalho consiste em tomar ciência desse instante sem esse mim, sem esse eu. E, portanto, sem esta qualidade de pensamento psicológico. Portanto, o uso do pensamento prático, técnico, funcional é uma coisa, mas essa agitação interna que nós conhecemos, que é toda essa tagarelice, que é essa ocupação psicológica com o modelo da memória, que sustenta esta ego-identidade, é isso que cria problemas. Isso se assenta em uma ilusão. E aqui o que estamos dizendo para você é que nós precisamos romper com isso. Porque esta é a vida egóica, é a vida do eu. Todo sofrimento presente, medo, ansiedade, preocupações, essa dor da solidão, os nossos apegos, desejos, tudo isso envolve a presença desse modelo de pensamento psicológico, criando toda esta agitação interna, que rompe com isso, o que põe fim a esta continuidade de movimento de pensamento psicológico é a presença da atenção. Quando trazemos atenção para este momento, esse espaço novo que se abre revela a presença da meditação. E isso, naturalmente, requer a presença do autoconhecimento. É por isso que estamos aqui trabalhando isso com você. E mostrando que nesta vida, realizar isso é a coisa mais importante. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo às nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre da verdadeira paz e da verdadeira liberdade. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.